vocês boas novas. Na apresentação, Pastor Francisco Vins. Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Oh, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Diga mais uma vez, tua voz ressoa como um trovão. Ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável. Bom dia, queridos ouvintes. É novamente uma grande alegria, uma grande satisfação. Sabemos que Deus é fiel a nós em cada instante. Como isto é maravilhoso! Quando eu olho para as coisas de Deus e vejo como Deus tem me sustentado e tem guiado a minha vida, a vida da minha família, a vida da HCJB, a vida das pessoas ao meu redor, eu só posso louvar a Deus. Todas as coisas foram do jeito que eu queria? Não. Teve coisas que aconteceram do jeito que Deus queria e não do jeito que eu queria. Tem coisas que continuam acontecendo como Deus quer e não como eu quero.
Porém, Deus me deixa passar por essas dificuldades para que a minha fé e a minha incredulidade sejam trabalhadas. Em Números capítulo 13, nós temos a história onde Deus envia os 12 espias para conhecerem a terra prometida. Subam até as montanhas, vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. E eles vão. E eles passam um tempo lá, andando, caminhando, conhecendo. E eles viram quanta coisa boa tinha naquela terra, que eles trazem um cacho de uva carregado por 2 numa varra. Tão grande era o cacho de uva. Tanta bênção tinha ali naquela terra. Tanta alegria tinha ali naquela terra. Tanta salvação tinha ali naquela terra. E eles só podiam se alegrar com aquilo que eles viram. E aí no verso 26 diz, eles então retornaram a Moisés, e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde emanam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trazem os frutos. Eu imagino a alegria deles. Eu não sei como é que funciona esse negócio, mas você carregar um cacho de uva que tem que colocar em cima de uma vara e 2 pessoas carregarem ela, é porque esse cacho é razoavelmente grande. E isso traz com que a fé deles ficasse maravilhada. Porém, a fé é frutífera. A incredulidade é infrutífera. A fé olha para o Senhor. Veja o que diz aqui. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. A fé olha para o Senhor. A incredulidade olha para as pessoas. O que Deus tinha dito a Moisés? Pegue esse povo, tire-ele do Egito e leve eles para a terra que eu estou lhes dando. Deus estava lhes dando a terra. E eles tinham dificuldade de enxergar isto. E eles olhavam para as dificuldades e não para a terra que Deus estava lhes dando. A fé diz: é possível. A incredulidade diz: é impossível. O que é possível e o que é impossível? A fé honra a Deus. Veja o que diz no versos adiante. No verso 32, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também de gigantes descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos diante deles. Ou seja, eles só olharam para as dificuldades. Eles não olharam para o que o Senhor estava preparando para eles. Caleb e Josué olharam de um outro olhar. Eles olharam pela fé o que Deus tinha prometido. Os outros 10 espias, pela sua incredulidade, só olharam para os gigantes, para as cidades monstruosas, para as muralhas que tinham ao redor das cidades. Não, você lembra que depois eles entram na terra de Jericó, e até a muralha era assim que podia se andar com a carroça de cavalo em cima da muralha, de tão larga era a muralha. Ou seja, as cidades eram fortalecidas, mas Deus tinha dito: vão e façam. Eu olho hoje para a missão no Brasil. As igrejas hoje estão preocupadas em construir megatemplos, grandes templos, coisas maravilhosas, coisas bonitas, e esquecem que lá fora tem pessoas querendo ouvir o Evangelho. Há 5 anos atrás eu ouvia entre os indígenas que nós tínhamos 99 tribos sem ser evangelizadas. Semana passada eu escutei que são só mais 78. Ou seja,
Alguém fez esse trabalho. A igreja saiu aqui da onde nós estamos, dali onde você está, para ir a alguma tribo evangelizar essa tribo? Ah, mas a FUNAI não deixa. Nós vamos ter sempre desculpas. As cidades aqui também eram grandes. As cidades também eram fortificadas. Moravam gigantes. Nós sempre vamos ter essa incredulidade. A palavra precisa chegar para esse povo. Esse povo quer a palavra. Eu estive com eles agora 2 semanas, em final de agosto, começo de setembro, no meio de congressos indígenas no norte do Brasil, e vejo a fome e o desejo de ouvir a palavra de Deus, e o desejo de servir, e o desejo de fazer discípulos dentro da igreja, no meio daquele povo que nós talvez achamos um povo muito simples, que de simplicidade não tem nada, porque é um povo exatamente como você e eu, que também tem a possibilidade de se edificar, de construir, de conseguir coisas, de fazer coisas e de desenvolver coisas, mas que querem que seus parentes sejam salvos. Aí você vai num congresso como teve lá em Porto Velho, onde se reúnem 85 etnias diferentes, que antigamente se matavam, lutavam uma contra a outra, e hoje sentam em torno da mesa do Senhor e adoram e louvam a Deus. Isso não tem preço. Isso não tem coisa que possa descrevê-los. A fé vê a Deus. A incredulidade vê os gigantes. A fé leva à terra prometida. A incredulidade leva à derrota. Para onde você está olhando na tua vida? Para a vitória em Cristo Jesus ou para a derrota? Você só enxerga as coisas negativas à tua frente ou você enxerga as vitórias na tua frente? Você enxerga aquilo que Deus tem preparado e prometido para você, para que o nome dele seja exaltado? Ou você só tem olhado para aquelas coisas que você enxerga na frente do teu umbigo e você acha que aquilo é tudo que tem na tua frente? Não é. Pois nós temos um Deus poderoso, um Deus supremo, um Deus que está acima de todas as coisas e que pode transformar todas as situações em vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Dá pra cantar? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. O quê? Estou sozinho, pois eu sei. Deus cuida de mim. Canta comigo, vai. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele
Deus vai abrir outra porta. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Só quem crê, levanta a mão pra adorar Ele aqui, vai. Deus cuida de mim, yeah. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim, yeah. Deus cuida de mim, yeah. Na sombra das suas asas, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim. Essa música merece um aplauso mais forte, vai. Glória a Deus, glória a Deus.